Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesses que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse momento difícil, onde os judeus estão discutindo com Jesus, porque eles não querem acreditar que Jesus seja Deus. Que, na verdade, é um conflito que existe nos tempos modernos. Nos tempos modernos, esses tempos que nós estamos, nós encontramos muitas pessoas que, por influência de outras, ou porque não tiveram uma catequese boa por parte dos seus pais, ou, como eu tenho dito, foram doutrinados nas faculdades. Outros, por oportunidades que não tiveram, não acreditam também em Deus, negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja, nós encontramos pessoas, autoridades religiosas, que falam mais de um Jesus histórico, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, equiparando Jesus a um ser humano, como um homem qualquer, como dizem, né? Um homem normal. Aí negam os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos milagres mais assim evidentes que se fala é justamente o da multiplicação dos pães. Negam, dizendo que Jesus não multiplicou os pães coisa nenhuma, que foi um momento ali de fraternidade, onde as pessoas foram dividindo os pães e deu para todo mundo comer, e esse foi o grande milagre. Jesus é Deus. E Jesus faz milagre, sim, porque só Deus pode fazer milagre. Agora, quando nós negamos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e queremos equipará-lo aos homens normais, falando apenas de um Jesus histórico, é claro que vai cair nessa situação de dizer que não houve milagre coisa nenhuma. Se não houve milagre, realmente Jesus não é Deus. Se ali o evangelista
que viu com os próprios olhos. Aqui no caso é o Evangelho de São João, que nós estamos meditando. Embora não seja a multiplicação, mas eu estou fazendo essa introdução para nós entendermos melhor. Então, se João, os apóstolos, eles não viram, então realmente não aconteceu. Ou senão, como vivem dizendo, isso aqui foi um fato que aconteceu no período pós-pascal. Aí começam a falar isso só para trazer uma questão mais mística, mas não foi assim. Foram dividindo os pedaços de pães ali. Isso é uma negação de nosso Senhor Jesus Cristo. E era o que estava acontecendo com as autoridades religiosas do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse no Evangelho de São João, quando fala dos judeus, está se referindo às autoridades religiosas. E hoje Jesus traz uma coisa muito importante, que para nós que cremos é de uma importância muito grande. Olha só o que Jesus está dizendo. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Estão entendendo, meus irmãos? Essa profecia, esse poder desta palavra, quem guarda os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais verá a morte. Quantas pessoas que têm medo de morrer? Eu tenho uma solução para você parar de ter medo de morrer. É só você guardar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida nele, e eu o ressuscitarei, disse Jesus, no último dia. Quem comunga, é claro, precisa estar em estado de graça para isso, senão vai estar tomando a sua própria condenação se estiver em estado de pecado mortal. Mas quem recebe a Eucaristia jamais verá a morte. Mas que morte é essa que Jesus está falando? Sendo que nós vemos no nosso dia a dia tantas pessoas que viveram a palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e morreram. Bem, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, depois você pode ler, e eu não vou falar o versículo, eu vou falar o capítulo 20 para você poder ler todo o capítulo 20. E aí você vai ver lá Jesus falando da segunda morte. E a segunda morte é a condenação eterna. Então, aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo jamais verá a morte. Então, aqueles que estão no pecado de idolatria, aqueles que estão nas outras religiões, aqueles que vivem cultuando os seus deuses criados pela cabeça deles, precisarão se voltar para Jesus para ter vida eterna. Aquele que crê em mim jamais verá a morte. Mas vocês viram aqui que as autoridades religiosas não acreditaram em Jesus, aí começaram a ficar falando no caso de Abraão, que Abraão morreu e tudo mais, e como é que agora Jesus está dizendo que jamais verá a morte, e Jesus reafirma. Jesus reafirma o que ele disse. E como sempre vocês viram aqui, porque nós estamos no capítulo
8, do versículo 51 até 59, e justamente aqui nos últimos versículos, Jesus diz o seguinte: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo que ele sempre existiu. Quando nós iniciamos ali no Evangelho de São João, no capítulo 1, ali fala que Jesus já existia antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então aqui Jesus está dizendo que ele é Deus. Ele está falando para aquelas autoridades que estão caindo em cima dele, dizendo que ele não é Deus coisa nenhuma. E aqui Jesus reafirma mais uma vez: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é o eu sou, como eu já falei para vocês, que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 3. O eu sou, quando Moisés diz, quando eu for conversar com o faraó e dizer para ele que o Senhor está me enviando, que nome eu devo dizer para eles? Aí Deus diz para ele que eu sou. Jesus agora está reafirmando, falando para as autoridades religiosas que ele é Deus. Aí vejam a ação deles por Jesus ter falado isso. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele se escondeu e saiu do templo. Vamos apedrejá-lo. Isso é blasfêmia. Como é que um homem diz ser Deus? Nós sabemos de onde ele é. Ele veio da Galileia, ele veio de Nazaré. E como é que agora ele está dizendo que ele é Deus? Aí Jesus reafirma. E por causa disso, eles querem apedrejar nosso Senhor Jesus Cristo, mas como não tinha chegado a hora, então eles não conseguiram realizar esse intento que será realizado lá na frente com aquele beijo de Judas. E aí eles pegam Jesus, levam para o julgamento, e foi um julgamento injusto. E depois desse julgamento injusto, eles resolvem matar nosso Senhor. Mas como eles não podiam matar, eles levam para Pilatos, porque eram as autoridades civis que deveriam fazer isso. Elas estão ali no encalço de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo de tudo para que possam matá-lo. Mas Jesus é Deus. E graças a Deus, eu e você, nós cremos nisso. E é por nós crermos nisso que nós fazemos aquilo que todas as pessoas deveriam fazer: amá-lo de todo o coração e servi-lo e viver a vida totalmente voltada para ele. É o que nós devemos fazer da nossa vida. Que coisa maravilhosa! E aí quem crê em Jesus verá a morte. Então significa, meus irmãos, que aquelas pessoas que conviveram com você, aquelas pessoas que conviveram comigo e levavam uma vida em Deus, procuravam ser fiéis aos mandamentos, aos sacramentos, liam as Sagradas Escrituras, não viviam numa vida de mundanidade, faziam o bem, e elas morreram. Então significa que passaram desta vida para outra. A alma delas, ao se encontrar com Deus, foram salvas. Estão agora diante da face do Senhor.
aquilo que Deus, no nosso nascimento, Ele nos constituiu para que nós nos voltássemos inteiramente para Ele, se realizou na vida desses entes queridos. É por isso que, para nós, a morte é apenas uma passagem. Nós um dia iremos nos encontrar com a graça de Deus e por isso vamos crer na palavra do Senhor. Vamos continuar crendo em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar crendo na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, levando essa vida santa, essa vida em Deus, para que um dia nós possamos nos encontrar. Primeiramente com Deus e segundo com os entes queridos. Essa é a nossa fé. Nós cremos nisso, meus irmãos. Senão, não haveria motivo nenhum para nós dizermos que nós somos cristãos. Como São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, que se nós não ressuscitarmos e se não houver ressurreição, nós somos as pessoas mais dignas de pena nesse mundo, porque poderíamos estar aproveitando muitas outras coisas e estamos aqui nos voltando para um tal Deus que não existe. Mas para nós, Ele existe e nós cremos nisso. E hoje, meus irmãos, vamos tomar posse dessa palavra que o Senhor está nos dando. E a palavra é essa: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Você tem guardado a palavra de nosso Senhor? Você tem guardado os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem lutado para fazer a vontade de Deus? Se você tem feito isso, parabéns para você. Parabéns. Aí você não vai ter mais problema com a questão da morte. Primeiro porque Jesus venceu a morte. Quando ele morreu na cruz, ele venceu a morte e nos deu vida. Vida eterna. Ele matou a morte. E por isso um dia todos nós que servirmos a Ele, que fazemos a vontade dEle, iremos nos encontrar diante da face dEle. E vai ser maravilhoso. Isso não é história de carochinha, não. Tem gente aí que está pensando que isso é história de carochinha. Muitos levados por esses professores ateus, mas graças a Deus nós temos bons professores cristãos, mas esses professores ateus que têm feito uma lavagem cerebral na cabeça dos nossos jovens. E de vez em quando eu me deparo com jovens que estão nessa crise, que estão nessa dúvida. Eles que participavam da igreja, que adoravam Jesus na Eucaristia, que procuravam fazer a vontade de Deus, que se confessavam, e agora estão negando, dizendo que Deus não existe. É uma pena. Precisamos rezar. Rezar pela conversão desses professores. Precisamos rezar pela conversão desses alunos. E assim, como eu já disse, essa mídia que está aí, secularizada, ateia, os livros que são escritos, onde as pessoas estão sendo levadas, infelizmente, a não crer em nosso Senhor e não crer nos seus ensinamentos. Mas todo aquele que crê em Jesus jamais verá a morte. Parabéns para você. Continue na firmeza, continue sendo fiel, embora a perseguição cada dia mais esteja aumentando. A perseguição está sendo muito grande. A bispos, padres, religiosos, religiosas, ao povo de um modo geral, que se encontra nessa fidelidade a Jesus Cristo,
firmando a fé em nosso Senhor, e estão sendo perseguidos, mas não desanimem na perseguição. Na verdade, a perseguição é para nos animar. Nós deveríamos nos animar diante das perseguições. Parabéns para você, porque essa palavra de nosso Senhor está se realizando na nossa vida no dia de hoje. Se alguém crê em mim, jamais verá a morte. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, porque aquele que crê em Jesus Cristo jamais verá a morte.